E aí galera do CT Super Poker, aqui quem tá falando é o Vitor Begara, o Redão. Hoje estou gravando um vídeo para vocês aqui para falar sobre bet size pré-flop. Então vou tentar aqui dar uma geral em todo o jogo pré-flop, seja de raise pré-flop, começo de torneio, meio de torneio, fim de torneio. Falar de size ali de tribet também, falar a diferença dos bet size em posição e fora de posição, tentar explicar aí por que a gente muda o size em diferentes situações. Então aqui essa daqui vai ser a base do vídeo de hoje. Vou falar um pouco sobre o histórico do bet size pré-flop, diferença de size em early, middle, late game, e diferença bet size pré-flop em posição e fora de posição. E aqui eu vou falar sobre raise, sobre tribet, sobre squeeze também. Então só para falar rapidamente aqui pelo histórico, por que eu coloquei isso daqui para falar sobre o histórico? Eu acho que hoje em dia a galera pegou alguns vícios aí, vício de usar mini raise, de usar 2.5 durante o torneio inteiro, ou mini raise desde o começo. E isso é uma coisa que não faz muito sentido. Antigamente, na época que jogava, na época do Geboro, Shaun Dib, na época que o Murman começou lá, não sei se 2008, não sei que faz bastante tempo, tinha um bom de 18 lá, que eram as feras da época. Todo mundo fazia raise 3x pré-flop o tempo inteiro, raise padrão, era desde o começo do torneio 3x e até o final assim. E aí o que aconteceu? Eles foram percebendo que as fichas importantes ali no fim do torneio eram as fichas vindas dos roubos de blind. E aí alguém, não sei, não tenho certeza quem foi o cara que teve essa ideia, alguém começou a usar raise menor pré-flop, a fazer mini raise, a fazer 2.5 e percebeu que as pessoas foldavam basicamente as mesmas mãos que elas foldavam para o raise de 3x. Sendo assim, quando os caras tinham uma mão jogável e o roubo de blind não ia passar, eles economizavam fichas. Ou seja, a diminuição do size pré-flop de 3x para 2x ocorreu para melhorar o custo-benefício do roubo de blind. Então não faz muito sentido a gente fazer mini raise ali quando a gente está com 3.000 fichas no blind 15-30. Ou num BSOP lá a gente tem 25.000 fichas no blind 50-100. Quando a gente está jogando mega deep stack assim, com 100 blinds ou mais, a gente não precisa economizar um blind por roubo, até porque a gente já não joga por roubo. Nosso grande lucro ali, quando nós temos 100 big blinds ou mais, 200 big blinds, vem do pós-flop, vem de extrair valor, de jogar pots um pouco maiores. Agora roubar blind já não tem tanta importância assim no começo do torneio. Por isso, o ideal no começo é fazer o size maior. Hoje em dia é até engraçado, você vai no BSOP, tá todo mundo fazendo mini raise pré-flop. O cara não sabe jogar poker, mas sabe da mini raise pré-flop. E aí você vai lá, faz 3x, às vezes até 4x, por que não? E a galera te olha estranho achando que você que é o donk da parada. Eu vou comentar. Passar para vocês o que eu tenho para falar sobre em early game aqui, sobre bet size pré-flop. Então early game, o que acontece? O stack médio, pelo menos no poker online, é de 100 a 150 big blinds ali geralmente. Isso deu bem no comecinho do torneio e depois vai caindo até chegar ali no blind 25-50 ali, 20-40. Então pega até uns 80, de uns 70, 75 até 150 big blinds ou mais. Nosso raise padrão aqui, que é o stack efetivo, né? Nosso raise padrão é de cerca de 3 big blinds para flop.
Aí você fala, pô Redão, mas você usa sempre o raise de 3 Big Blinds pré-flop? Cara, pra ser bem sincero, eu às vezes mudo. Se eu tô jogando um torneio barato, ou uma mesa que só tem cara ruim, caras que gostam de ver flop e tal, eu posso aumentar o size com mão de grande valor. Não vejo, acho que não é um grande problema. Então tô jogando aqueles torneios de 5 dólares lá. Na mesa tem 3 caras que querem ver o flop de qualquer jeito. Não importa se você fizer 3 ou 4 blinds, os caras vão pagar pra ver, eles estão jogando nas mãos deles. Então acho legal aumentar, fazer 4x, mas até 5x ali, isso daí no começo do torneio, né? Com as as, rei, rei, dama, dama, easy, rei. Pra já começar a extrair valor desde o pré-flop. O problema de mudar o size de acordo com a nossa mão é as pessoas perceberem isso. Mas a partir do momento que você identifica aqui na mesa, ninguém presta atenção em nada, e que os caras só estão jogando as próprias cartas, a gente pode se aproveitar disso e aumentar um pouco o size. Mas isso não é a regra, né? Não é o que a gente vai fazer em toda a mesa. Nosso padrãozão, o mais normal ali no early game, no começo é 3 Big Blinds. O early game não é uma fase de roubo, é a fase geralmente de extrair mais valor. Então aqui não vamos economizar, a gente já vai começar a crescer o pot pré-flop. Fica muito mais difícil extrair grandes valores fazendo mini raise. Eu vou jogando com esse size de 3x, geralmente até o blind 25-50, às vezes o 30-60 também. Que é quando a gente começa a entrar no middle game ali, quando começa a entrar os antes, aí eu começo a mudar ali para 2.5 Big Blinds já. Aqui não chega nem a ser middle game, mas é ali o stack médio, né? O nosso stack médio, o stack médio da mesa passa a ser algo entre 40 e 60 Big Blinds mais ou menos. Eu diminuo o raise para 2.5 Big Blinds. E por que isso? Porque agora, se a gente tem uma grande mão de valor, a gente já não precisa fazer 3 blinds para tirar todas as fichas dos caras. Nosso stack já é bem menor, então a gente pode fazer menos. O roubo de blind já representa uma porcentagem não é gigante ainda, mas aceitável do nosso stack. Já é um pouco interessante a gente roubar blind, então economizar um pouco de ficha ali também é bom. Eu só vou entrar com o mini raise quando o stack médio já cai ali para uns 30 Big Blinds mais ou menos. Então, stack efetivo aproximadamente 35 ou menos Big Blinds. Aí eu começo a usar o mini raise. Vai depender do torneio, tem torneio que começa com 1.500 fichas, torneio que começa com 10.000, por isso que eu acho ruim colocar nível de blind, né? Colocar no 25-50 muda. Prefiro colocar stack efetivo, stack médio ali em geral. Acho que fica mais fácil de identificar o momento de mudar o size. Limpers. O que eu faço quando tem limpers? Quando temos limpers nas mãos. Quando a gente tem limper, a gente tem que aumentar um pouco o size em geral. Sempre se falou muito em colocar um Big Blind a mais por limper. Ou seja, se o nosso padrão, se a gente está no momento do torneio que o padrão é fazer 3 Big Blinds, tem 2 limper, a gente vai fazer 5. Se o nosso padrão é 2.5 ali, a gente está com o stack de uns 40, 2 limpers a gente faz uns 4,5. Eu hoje em dia já não faço tão grande assim. Eu tenho adicionado mais ou menos
meio Big Blind por limper. No early game eu até posso fazer um pouco mais. Então, early game, raise padrão, mais um Big Blind por limper, aumentando no máximo uns 6 Big Blinds no total. Então nunca é difícil fazer um raise maior do que 6 blinds, ou seja, no 10, 20 lá tem 5 limpers, 120 já é mais que suficiente para tirar uns 3 caras da mão e jogar contra 2, com 1 ou 2 jogadores, só não precisa mais que isso. Ali no middle, quando os stacks foram sempre a mesma coisa, não é necessariamente o middle game ali, tipo, é early, no comecinho aqui no middle, que a gente vai para uns 40, 60 big blinds de média, eu já começo a usar um raise padrão, mais um big blind no primeiro limper, mais 0.5 big blinds para cada limper depois do primeiro limper, fazendo no máximo uns 5 big blinds. Ou seja, a gente está lá no blind 50 a 100 com 4.000 fichas. Nosso raise padrão seria de 250, certo? Tem um limper, 350. 2 limpers, 400. 3 limpers, 450. Se a gente não vai já não vai chegar tão rápido aqui no nosso cap, que seria o raise de 5 big blinds. Ele em late ou quando a gente está mais short, que é o stack de aproximadamente 35 big blinds ou menos, eu já começo a usar o raise padrão, mais 0.5 big blinds por limper. E tem algumas exceções, muitas vezes eu faço até menor, tipo, às vezes eu exagero bastante aqui para economizar ficha. Então tem 3 limpers, aqui o raise padrão seria mini raise, mais 1,5, seria 350, vai, no blind 50 a 100. Nessa situação aqui, stack médio mais baixo. Eu provavelmente já faria aqui até uns 300 só, não precisa desse 0.5 a mais. Quanto mais pra frente for chegando no jogo, menor é a quantidade de blinds que eu coloco para cada limper. Então aqui o meu máximo deve ser uns 4 big blinds, 4.5 big blinds. Uns 4 ou 4.5 big blinds pré-flop. É difícil fazer mais que isso para os raises. Quando que eu faço, que eu posso exagerar, quando que eu posso fazer coisa bem diferente disso? Cara, se a gente tem, de novo lá, tá jogando com quem dá limper geralmente é cara bem fraco. Então se a gente tem um valor forte, a gente pode fazer ali, tipo, ao invés de colocar mais 0.5 big blinds pro limper, no final mais pro final do torneio quando já tem ante, a gente pode colocar mais um big blind com as mãos de grande valor. Por quê? Porque os caras não vão perceber, vão dar call com as mesmas mãos e a gente vai extrair um valor muito maior já desde o começo. E aí com as mãos que eu quero jogar pós-flop mesmo, tipo com 10 e 8 suited, que eu sei que eu vou tirar o cara da mão só no pós-flop provavelmente, e às vezes pinta algum vale, aí eu já faço um size menor, eu já deixo 0.5 blinds para o limper e me permito ter mais espaço para jogar em posição contra os caras. Esse conceito de ter mais ou menos espaço para jogo
eu vou explicar daqui a pouco, ainda nesse vídeo. Eu acho que falar de raise e pré-flop já em geral aqui, só seguindo essas dicas aqui já dá pra ter um jogo pré-flop sem ter sizes terríveis. Já vai tá, é uma base muito boa já evita muito erro que eu vejo a galera cometer. E